Muito bem, amigos da TV Vazealegre.com, estamos de volta com mais uma live aqui no nosso canal, agradecendo a você pelo carinho e pela companhia de sempre, desejando aí que você tenha uma ótima quarta-feira e que tudo de bom aconteça na sua vida, viu? Trabalhamos em nome de JC Gás Super Gás Brás, né? Você comprando aí o seu botijão de gás na JC Gás Super Gás Brás, você sabe, né? Concorre a outro botijão, a outra recarga todo dia 30. Também apoio de Pit Stop School e ADL Link Telecom. Pessoal, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio para batermos um papo aí, nosso amigo querido aí, Erivaldo Abraão, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Varzea Alegre, e que vem aí, portanto, atualizar algumas informações da entidade, do trabalho da entidade, da instituição sindical aí em Varzea Alegre durante esse período. Erivaldo, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Está tudo bem, Tony Paz? Faz tempo que a gente se encontrou para bater um papo, né, rapaz? Pois é, o prazer é meu de aqui estar. Agradeço, inclusive, o espaço que é dado aos servidores municipais e nós estamos na luta. Pronto. 2020, um ano difícil para todo mundo, para o sindicato não tem sido diferente, né? Eu imagino que algumas pautas tenham, inclusive, que tenham sido até prejudicadas, porque com a instituição assim paralisada parcialmente, o poder público paralisado parcialmente, a justiça paralisada parcialmente, enfim, em alguns casos até completamente, enfim, isso acaba atrapalhando um pouco, né, as ações de vocês, né? Com certeza a nossa luta foi prejudicada, está sendo prejudicada, né? Por exemplo, movimento de rua, aglomeração, assembleia, confraternizações que a gente, né, tem as nossas que são tradicionais. Até eu que não sou servidor senti falta, rapaz. Toda vida a gente está lá para entrevistar, para mostrar, né? Toda Varzea Alegre sente, porque é uma festa de tradição, enfim. Aliás, são festas de tradições. Mas também a justiça, né, com seus prazos suspensos, né, por algum tempo. Nós temos muitas ações no judiciário, nossas assembleias que não foram possíveis se realizar, e também a questão, né, do poder público, também com dificuldade e por conta da pandemia. Enfim, é um momento difícil, é um momento que requer mais atenção do sindicato e que requer uma luta com estratégias diferentes. Pronto. A última vez que a gente conversou foi, inclusive, remotamente, você falava da distribuição de kits, né? Era álcool gel, era máscara, você estava vendo essa campanha para os servidores. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo, nós distribuímos kits, né, de proteção individual para os nossos associados. Nós recebemos doações, por exemplo, da Grendene, né, uma empresa que doou para a Varzea Alegre, para o Sindicato dos Servidores, kits como máscaras faciais, jaleco, gorno, enfim, equipamentos que foram distribuídos com os servidores da Secretaria de Saúde, e o sindicato fez esta campanha, né, e continua ainda alertando os nossos servidores e a população de Varzea Alegre para os cuidados necessários para que nós não possamos ter agravamento maior ainda da Covid-19. Pronto, mas o sindicato está atuando internamente, aos atendimentos individuais, enfim, como é que está? Nosso sindicato ficou por um período atuando, né, de forma virtual, mas já há algum tempo nós já retornamos às atividades, estamos recebendo já os servidores na nossa sede, mas sempre tomando os cuidados necessários, as medidas cabíveis, né, para evitar aglomeração. O atendimento da assessoria jurídica, que é feito uma vez por mês do nosso advogado, ainda está sendo virtual, exatamente para evitar aglomeração. Enfim, nós estamos atendendo, vamos dizer assim, num regime semiaberto, digamos assim. Muita demanda, porque o sindicato sempre tem muita demanda em tempos normais, em tempo de pandemia, como é que é? Sim, muitas demandas, principalmente da parte da saúde, né, onde nós estivemos sempre a postos e bem ativos nessas ações. Desde o início da pandemia, nós já procuramos o município para garantir os direitos dos trabalhadores, inclusive 40% de insalubridade, né, no grau máximo para todos os trabalhadores da saúde. A questão de requerimento para a ausência justificada dos profissionais que residiam em outros municípios. Houve uma época em que o transporte coletivo e o transporte intermunicipal estava suspenso, nem todos os trabalhadores têm transporte para vir ao trabalho.
nós tivemos sempre assim bem ligado nessa parte de garantir os direitos dos trabalhadores da saúde, e isso nós obtivemos êxito, inclusive fomos sindicato destaque no estado por conseguir, um dos primeiros a conseguir, por meio de liminar na justiça, a questão da insalubridade do grau máximo para os servidores da saúde. Pronto, como é que está a questão do desconto aí confederativo, o desconto sindical? Pronto, nós ainda estamos sem esse repasse por parte do município. Nós ingressamos com ação no judiciário, mas como tudo na justiça é lento, né, nós ainda não obtivemos julgamento desta ação, ainda não foi julgado o mérito, e nós estamos aguardando a decisão judicial. Por enquanto nós estamos sem receber, estamos sem recurso. O não repasse desse recurso, ele prejudica principalmente os servidores municipais, né? Porque com esse recurso, sem esse recurso, melhor dizendo, nós tivemos que tomar algumas medidas de contingência, né? Por exemplo, nós cortamos o nosso programa de rádio que a gente tinha, porque não tinha o recurso, né? Não estava sendo repassado o recurso. Esse programa de rádio é muito importante, muito significativo para os trabalhadores, porque é lá no rádio onde a gente faz o nosso trabalho educativo, onde a gente instrui os servidores, onde a gente mostra a nossa visão de sindicato, onde a gente encaminha, né, para as nossas demandas para os trabalhadores. Isso foi cortado. Toda e qualquer ajuda que a gente pudesse dar para as instituições, para a escola, essas coisas que a gente sempre faz para os associados, também foi deliberado que nós só poderemos fazer isso após o repasse, né, do município. E também na questão do nosso planejamento. Por exemplo, agora os professores eles estão dando aulas virtuais, né, e a gente tinha em mente e poderia proporcionar, por exemplo, aos servidores custo de capacitação. Nem todos os professores estão capacitados, e seria, no nosso entendimento, uma boa. Também a gente ficou impossibilidade de fazer ações nesse tipo, né? O sindicato ele já tem essa tradição de capacitar os seus associados, inclusive curso de informática nós já oferecemos aos associados, mas nem todos, né, puderam participar, e é algo desse tipo, né? Então quem sai mais prejudicado é o servidor. Uhum. Qual é a grande discussão em relação a essa questão desse bloqueio que vocês sofreram, pararam de passar desse corte? Nós não fomos oficializados pelo município, nós não fomos informados oficialmente. Nós ficamos sabendo por uma live que o gestor fez, que disse que numa tentativa de ajudar, né, aos associados, não iria mais repassar esse desconto que é descontado do próprio salário do servidor, e que ia deixar o servidor à vontade para fazer isso. Mas nós entendemos que a legislação em que o município e que a empresa deve descontar do salário e repassar para o sindicato, e por essa razão que nós buscamos no judiciário. A razão em si, o que pensou a gestão municipal, eu não posso dizer porque nós não fomos oficializados. O que eu posso dizer é que esta medida ela enfraquece a luta do sindicato, e que não atinge tanto o nosso sindicato na luta, em virtude da boa administração que tem o nosso sindicato, modéstia parte falando, que nós temos um recurso em caixa, que até o final da nossa gestão 2022 nós podemos fazer os nossos atendimentos jurídicos, ter acesso à assessoria contábil. Nós temos dinheiro em caixa para fazer a luta, graças à nossa boa administração e ao nosso zelo pelo dinheiro, né, público do sindicato. Mas se não fosse um outro sindicato, como se conhece muitos sindicatos que vivem de dificuldade financeira, nosso sindicato estaria praticamente com as portas fechadas, inclusive sem assessoria jurídica, que seria um grande prejuízo, porque a grande, imensa maioria das nossas conquistas ela vem do judiciário, haja vista não ser atendido de forma administrativa pelas gestões municipais, pelas gestões. Certo. Nós estamos entrando no período eleitoral, né? Vai começar agora o período oficial, tudo mais. Como é que o sindicato
enxerga esse momento? Como é que o sindicato participa dessa trajetória eleitoral, desse processo eleitoral? Ele assiste, ele quer participar mais ativamente, ele fica de olho naquilo que diz respeito ao sindicato e ao servidor público, ele está ali observando, né, as conversas, as propostas, aquilo que pode ser discutido em relação ao servidor. Como é que você se posiciona em relação a isso? O sindicato, a instituição e a diretoria do sindicato, ela tem que atuar com bastante cuidado, certo? E com muito zelo na sua atuação, nas suas palavras, porque o sindicato de Várzea Alegre, o sindicato dos servidores de Várzea Alegre, como instituição, ele não tem candidatos nenhum para essa eleição e talvez não tenha para outras futuras, não sei. Vai ter muito a ver com quem estiver administrando. Mas o servidor, ele é cidadão, ele vota, o diretor é cidadão, tem o título, vota e pode até ter o seu candidato, mas em nome da instituição ou usando o cargo que possa usar no sindicato, não tem ninguém autorizado a fazer esse trabalho em prol deste ou daquele candidato, quem quer que seja, ou de qualquer partido, porque até o telespectador, ele pode dizer, mas o sindicato ele não tem uma ideologia? Claro que tem, nós temos a nossa ideologia como sindicato, nós devemos defender a nossa ideologia, né, como sindicato, de representar os trabalhadores naquilo que nós acreditamos, né, que seja mais ideal e que seja melhor para os servidores municipais, mas olhando sim de uma forma geral e a política, né, nacional e os candidatos, nós percebemos que as ideologias elas terminam se desfazendo ou então se unindo a outras ideologias que fica difícil de você dizer que candidato tal está defendendo ideologia A ou B, e enfim. Então, de forma que dentro da instituição sindicato não há um candidato. Pronto, pessoal, a gente está conversando aqui com o Erivaldo Abraão, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui do município de Várzea Alegre. Tem se discutido muito a questão de volta às aulas. Você falou agora há pouco que os professores estão dando aulas online e tudo mais. E como é que está essa questão da discussão da volta às aulas presenciais, né? Como é que o sindicato tem enxergado e discutido e analisado essa questão em relação à educação municipal? Muito bem, foi muito bem colocada por você. Volta às aulas presenciais, porque o que às vezes passa para a população é que não está havendo aula, que o professor não está trabalhando, que o pessoal da educação estão ganhando, recebendo sem trabalhar. Que é uma injustiça, né? Que é uma grande, imensa injustiça. Pelo contrário. Já teve professor, inclusive, que me disse que está trabalhando mais ainda do que se fosse presencial. Com toda certeza, todos os professores, eu digo e afirmo porque eu sou educador, e não sou aquele educador que está liberado para o sindicato e não está em sala de aula. Todos sabem que eu tenho um outro concurso em outro município, lá no Cedro, e lá no município do Cedro, nós nunca paramos, desde o mês de março, que a gente vem com as aulas remotas, e nós temos trabalhado em dobro, porque inclusive invadido assim tudo que for de nossa privacidade, horário para atender alunos, não tem dias, não tem horário, enfim, elaborar prova. Muitos professores tiveram que se capacitar de um dia para o outro, né, para poder ter o domínio da tecnologia. Muitos dos nossos alunos, e isso é a realidade, eles não têm acesso à tecnologia, e ainda por cima, né, a questão do acompanhamento do professor nas atividades dos alunos, enfim, nós estamos na ativa, estamos trabalhando muito mais. Agora, em relação ao retorno às aulas presenciais, por enquanto, nosso sindicato e a nossa federação, e a quem nós somos filiados e a quem nós temos contato como sindicato, nós entendemos que ainda não é o momento de retornar às aulas presenciais. Não só por conta do professor,
mas por conta das estruturas das escolas, né? Uma estrutura adequada, por conta da própria educação da família e por conta também do poder público que não fez e não está fazendo a sua parte. Nós estamos perdendo a oportunidade de sairmos dessa pandemia com escolas melhor equipadas, certo? Com estruturas melhores e não está sendo feito isso. Então nós entendemos que é o momento sim do poder público investir ainda mais, principalmente nas famílias, para que possam ter acesso à internet, né? Tenha esta inclusão digital. É o momento do poder público investir inclusive em educação, para educar a família, né? A ter uma maior responsabilidade com os próprios filhos no que diz respeito ao exercício das tarefas, a resolução das tarefas, ao acompanhamento. Entendemos que as famílias também estão passando por momentos muito difíceis, inclusive algumas sem trabalhar, e outras que precisam trabalhar e têm que ficar com os filhos, mas é um problema que todos nós temos que enfrentar. Infelizmente, a pandemia nos trouxe esse momento novo, de um dia para o outro, em um país em que nós não estávamos preparados e que a educação não está preparada, e ainda não está e pelo visto vai continuar sem se preparar para um momento como esse. Então, pela vida, nós somos pela vida, nós entendemos que aula se recupera, né? Criança que passar 6 meses sem estudar, ela ainda tem 70, 80 anos pela frente, e que a saúde em primeiro lugar, inclusive para que tenha proteção para a própria população, para que não possamos retornar às aulas e que isso tenha um problema maior de saúde pública, com o aumento de transmissão dos casos que nós estamos querendo controlar e não descontrolar. Então, por essa razão, por falta de estrutura, por as escolas não terem a estrutura adequada, pelos próprios profissionais não estarem capacitados para esse retorno, nós, professores, não estamos, né, para esse retorno. Então, nossa posição é contra o retorno às aulas presenciais. Para dar essa melhorada, achar dinheiro para aplicar na saúde, foi preciso uma pandemia, né? Que não tinha. Quando veio a pandemia, ia achar dinheiro até, não sei, ninguém sabe nem até onde. Será que precisa acontecer outra coisa para tão grande, tão grave, para aplicar os dinheiros realmente na educação? Eu sempre soube que o país tinha muito dinheiro, inclusive quando socorre banqueiros, né? Quando é perdão de dívidas imensas, isso tudo eu soube. Mas eu confesso que eu também fiquei até surpreso com o tanto de recurso que tem vindo para os municípios neste combate à pandemia. Eu não estou dizendo que foram exageradamente muito o que está sobrando, mas eu não imaginava que nem viesse o que está vindo. Uhum. E não foi só para a saúde, foi para a ação social também. Para a ação social, para os municípios de forma geral, exato. E foi bom, as ações que vieram foram boas, né? A gente está criticando as ações em si. Estou falando que a gente sempre disseram que não havia dinheiro, né? Antes que eu me conheço por gente, a conversa era essa. Então, exato. Está parecendo aquele povo velho que não tem dinheiro, aí quando aperta o cabo e solta, né? Verdade. Ai, Deus do céu. Rivaldi, sobre a questão da reforma administrativa, né? Há alguma preocupação específica ou a reforma administrativa em si toda uma preocupação? Praticamente a reforma administrativa, no nosso entendimento e no que a gente já pôde estudar acerca dela, nós entendemos que é uma tentativa única de fragilizar o serviço público. Certo? Serviço público. E a gente se percebe até pelo discurso de governo, né? Pelas falas dos governos. Alguns chamam o serviço público e o servidor público, né, de parasita, outros dizem que o serviço público é muito caro, né? O serviço público ele não é muito caro. Se comparar e fizer a comparação em número de servidor para o serviço público, não é exagerado o número do Brasil, pelo contrário, ele está dentro da média dos grandes países. O que existe no serviço público e precisa
ser combatido é a desigualdade dentro do serviço público, ou seja, uns ganhando muito, tendo muitos privilégios, certo? E outros trabalhando muito e ganhando muito pouco. Isso é o que ocorre no serviço público do nosso país. E isso não é combatido pela reforma administrativa. A reforma administrativa ela não toca no judiciário, ela não toca no legislativo, né, no Ministério Público, na polícia de modo geral, Forças Armadas, enfim, o que eles têm como cargo-chefe, que passa para a população, que é preciso acabar, é exatamente o que eles querem tirar da lei das pessoas que não têm. Por exemplo, aposentadoria compulsória, né, como forma de punição. O que ocorre hoje? Se um juiz cometeu um crime qualquer, ele vai ser aposentado compulsoriamente, né? É a punição. Então vai tirar isso. Mas a reforma administrativa não é para o judiciário. Férias de mais de 30 dias, né? Vai ser retirada da reforma administrativa. Então passa para a população. Isso tem que acabar. Mas só que a reforma administrativa, quem tem férias não vai ser atingido. O judiciário não vai ser atingido. O legislativo não vai ser atingido. Com isso, as grandes estruturas do poder legislativo que precisa ser revisto não vai ser tocada pela reforma administrativa. Enfim, o que tem a essência da reforma administrativa? Acabar com a estabilidade do serviço público, do servidor público, e isso não vai trazer nenhuma diminuição de gasto, pelo contrário, ela vai aumentar, né, os gastos, porque todos são testemunhas das lutas do sindicato e de todos nós para enxugamento de folha. Ora, se não vai realizar concurso, se vai poder terceirizar mais, se vai poder contratar mais temporariamente, obviamente que vai aumentar os gastos e o número de servidor e não diminuir. E esta questão também, ela não pode ser e não é garantia de que vai melhorar o serviço público, o atendimento do serviço público. Até porque a lei para punição de quem não faz um serviço decente, não faz um trabalho de qualidade no serviço público, ela já existe, é rigorosa. Às vezes não é aplicada, porque às vezes há a conivência do patrão, do chefe, do político, né? Poder público tem muito a ver com político, que termina sendo o patrão. Então essas são as questões que deveria ser, né, que deveria ser visto. Questão de, por exemplo, a estabilidade do jeito que está na reforma administrativa, ela só vai atender aos cargos típicos de Estado, do tipo assim, os policiais, as Forças Armadas, o pessoal do poder econômico. Então vai haver concurso para essa gente vai se submeter, depois que passar no concurso, a um vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência, o que é? Né? Então, são 2 anos do vínculo de experiência, mais 1 ano de estágio probatório. Esse vínculo de experiência é a parte do concurso, digamos assim, a segunda parte do concurso, onde você vai ser avaliado pelo seu chefe imediato, não por uma prova que você fez de concurso e título. Então, aí já vem, né, a vulnerabilidade do cargo. Né? Os demais servidores vão realizar concurso? Bom, aqueles para tempo, aqueles vai chamar na reforma administrativa do vínculo por tempo determinado. Então vai realizar concurso? Vai. Mas vai ter a estabilidade? Não vai ter a estabilidade no serviço público. Então, assim, lei para punir o má funcionário, mesmo ele sendo efetivo, isso já existe sobrando, né? O que às vezes não é aplicada. E a reforma administrativa, ela vem com o intuito exatamente de acabar com o serviço público, principalmente com a efetividade do servidor no serviço público. Por essa razão, nós somos contrários. Fala-se até em exonerar servidor, né? Servidor
antes das ações transitadas e julgadas. Quando eu digo fala-se, foi bem empregado o verbo. Na verdade, está na reforma administrativa. Então, propõe-se isso. Né? Propõe-se isso, né? Ou seja, o servidor é acusado de algum ato ilícito, o juiz julga ali na primeira sentença, né? Na primeira instância. Ele vai ser exonerado se o julgamento for contra o servidor? Não. Mas a reforma diz que se for por um colegiado, ele já será exonerado. Ou seja, o primeiro recurso ao tribunal já será o julgamento de uma, já que o servidor já será exonerado. Nós temos casos aqui, por exemplo, em Varzea Alegre, de servidores que foram, né, tiveram tiveram uma sentença, né, e que foram realmente exonerados do município e retornaram ao serviço público. Varzea Alegre sabe disso. Então, assim, a reforma administrativa em si, ela não traz nenhum benefício, ela não reduz gasto, ela não é garantia de melhoria de qualidade no serviço público, ela não atinge as principais categorias privilegiadas e ela traz em si a possibilidade da ampliação da terceirização, né, no serviço público, da contratação por tempo temporário, dos temporários, e nós entendemos que ela, da forma que está, porque ainda vai ser votado no Congresso, e obviamente ainda deve ser modificada, mas da forma que está, ela só traz prejuízo para o serviço público. E aí você só falou sobre, só dissertou sobre a estabilidade, mas tem um monte de itens aí que estão na pauta, né? Sim, com certeza. Aí seria 3, 4 horas falando só de algo que nós discordamos e que não traz nenhum benefício para o serviço público, senão a questão de abrir as portas do serviço público para o empreguismo, que é lamentável que a gente tenha que retroagir, né? Eu vi outro dia aí na página do sindicato, né, umas parcerias lá, né, vocês estavam lá divulgando para o servidor, me parece, com algumas empresas. Eu achei interessante aquilo ali, porque nós estamos numa dificuldade danada, né? Para todo mundo tá apertado. Então, parceria que traz assim benefícios, né? Sim. Aí fala um pouquinho dessas parcerias para a gente. Pronto, o nosso sindicato já há algum tempo tem procurado empresas, e outras empresas têm procurado o sindicato para fazer essas parcerias. São empresas que oferecem descontos para os nossos associados. E nós temos em torno de 16 ou 17 empresas que oferecem esses descontos aos servidores. São clínicas, são laboratórios, são papelarias, né, que no atendimento ao servidor, ele sendo sócio do sindicato, oferecem os descontos, óticas também, por exemplo. Enfim, tem quem ofereça 10% de desconto, 20%, 30%, 40%, enfim, aos nossos associados. Então, é uma parceria exitosa, né? E aí as empresas, elas assinam um contrato, né? Um contrato com o sindicato, é tudo feito de forma legalizada, né? Nós temos também as faculdades, né? Na questão da parceria com a faculdade da Cátia, por exemplo, em que o servidor tem esses descontos. E nós, há até um estudo para que a gente possa ampliar mais ainda, né? E como a gente tem sido exemplos, né? Outros sindicatos têm seguido o exemplo, a federação também tem um estudo para tentar ampliar para sindicatos de outros municípios, e o nosso sindicato está aberto para a empresa que quiser, né, fazer parceria com a gente. Nós entramos com o marketing, né, e a empresa oferece o desconto por ser associado. Então a gente divulga entre os nossos associados, nas nossas assembleias, no nosso Facebook. Hoje são quantos associados? Hoje nós temos em torno de 800 associados. Pronto, é um bom público. 800 associados. Um bom público, e a empresa... Boa carteira de clientes. Né? Algumas empresas ainda oferecem, né? Estende o benefício para familiares, enfim. Então é uma parceria que os associados valorizam muito, né? E que nós temos tido bons êxitos
com os nossos parceiros, e quero aproveitar aqui a sua audiência para dizer que o sindicato está aberto, né, para essa parceria. Tem que ser empresas idôneas, né, tem que assinar contrato, fazer tudo de forma legal, né, para que o servidor não tenha prejuízo nenhum. Na verdade, o servidor ele não vai entrar com recurso nenhum, vai ter benefício, mas que seja garantido o benefício que é prometido. Para que não haja contestação, né? Para que não haja contestação. Erivaldo, meu querido, o que você espera ainda de 2020? Ainda tem esperar 2021, fazer aquilo que é possível fazer, dentro das possibilidades, e dentro daquele que o ambiente oferta ainda para se trabalhar, e aguardar para as grandes batalhas, para as grandes lutas em 2021. Como é que você vê aí esse restante de ano aí, com pandemia? Nós continuamos na luta, nós ainda esperamos para 2020 que seja pago vários RPV que já foram expedidas pela Justiça no que diz respeito à diferença de salário e maternidade. O pessoal que ganha meio salário mínimo, o município, quando a servidora entra na licença maternidade, o município paga só meio salário, e nós sabemos que não há nenhum benefício previdenciário inferior ao mínimo. Aliás, não há salário no serviço público inferior ao mínimo, só Várzea Alegre que faz isso. E nós demos entrada no judiciário com várias ações, e continuamos dando entrada, né, dessas servidoras, e várias dessas ações já transitaram em julgar, já foram expedidas RPV, inclusive já ultrapassado o prazo de ser pago, e a gente está esperando o bloqueio desse recurso, ser bloqueado esse recurso, para ser pago a estas servidoras, né? E nós temos várias ações na segunda instância e na terceira instância, e a gente esperando transitar em julgar ainda para 2020, né? E para 2021 a gente já está se preparando e sabendo, né, da batalha que nós vamos ter que enfrentar na questão de reajuste de salário, que é a primeira, né, que a gente começa o ano. Nós já sabemos os discursos que serão utilizados, já temos mais ou menos uma ideia, mas nós precisamos e queremos torcer, inclusive, que a gente já possa fazer a assembleia, que a gente já possa se reunir, para que a gente possa deliberar todas essas pautas e buscar o reajuste de salário dos servidores municipais, principalmente do pessoal que não tiveram reajuste de salário em 2019 e 2020. Aqui em Várzea Alegre ocorreu o que eu nunca ouvi falar que tenha ocorrido neste município. Por exemplo, o nível superior, com exceção do magistério, né, e do pessoal que tem piso nacional, em 2019 não tiveram reajuste salarial, e em 2020 também não. Então estão há 2 anos sem reajuste de salário. Inclui-se aí também o motorista do transporte escolar e os técnicos de enfermagem esse ano, que também não obtiveram reajuste de salário durante esse tempo. Então, interessante dizer isso, que eu lembrei, na reforma administrativa ela proíbe reajuste de salário retroativo, né? Então, olha aí, veja aí, quer dizer que um município como Várzea Alegre, que hoje está há 2 anos sem reajuste de salário, próximo ano se a reforma administrativa tivesse, né, já aprovada, poderíamos ter algum problema acerca disso. Então nós esperamos para 2020 resultados destas ações, né? Vamos continuar na luta para garantir os direitos dos trabalhadores, né, no que diz respeito na sua atuação principalmente, e vamos à luta. Vamos esperar também que a justiça seja favorável na questão do desconto previdenciário, do desconto confederativo, para que a gente possa ter o recurso para nós fazermos a nossa luta. E se caso não tiver, nós vamos arrumar o nosso meio de ter, né, esse recurso do sindicato, que os servidores nos apoiam, os servidores foram assim bem enérgicos em dizer que está do lado do sindicato, e eu acredito que enquanto nós estivermos conquistando, enquanto estivermos na luta, enquanto estivermos fazendo o nosso trabalho com
responsabilidade, com seriedade, nós teremos o apoio dos trabalhadores. Enquanto tivermos o apoio dos trabalhadores, precisamos honrar esse apoio e precisamos trabalhar cada vez mais e as lutas elas têm que acontecer e as dificuldades devem ser enfrentadas. É para isso que existe um sindicato de servidores. Se não fosse para lutar, não teria razão de existir um sindicato. Muito bem, Erivaldo, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu agradeço aí desde já pela presença aqui com a gente, por compartilhar as informações aqui com a gente, né? E deixá-la à vontade aí para suas considerações finais. Fica à vontade, viu? Eu só quero agradecer o espaço, é sempre muito bom vir aqui ao seu programa, porque sabemos da audiência, da seriedade, e os servidores municipais têm esse canal para se informar, e eu fico bastante grato e à disposição. Sempre que for convidado, eu venho aqui achando bom. Pronto, está sempre convidado. Bom, pessoal, então a gente conversou com o Erivaldo Abraão, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, nos atualizando aí sobre as ações do sindicato, mesmo em tempos de pandemia, está aí na ativa, está fazendo aquilo que é possível dentro das possibilidades, né, e falando das expectativas e das perspectivas aí, né, para os próximos meses e dias, e enfim, para o restante aí dessa pandemia, tá? Então, muito obrigado a você que acompanhou a gente. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. A gente se vê, se Deus quiser. Tchau, pessoal.